com uma consciência de gratidão ao Senhor. but with a mind of gratitude to you. O mínimo que podemos dizer The least we can say por tudo que o Senhor fez por nós for everything you've done for us é dar uma colheita, a semente maravilhosa do teu amor. is give back the wonderful seed of your love. Se somos realmente uma terra fértil, If we're truly fertile soil, então tudo que o Senhor semeia nas nossas vidas, nós precisamos dar uma resposta a essa semente. everything that you sow in our lives, we need to give an answer to that seed. E o teu amor que foi incondicional, And your love that was unconditional, não dependia das nossas condições, didn't depend on our condition, dos nossos erros, on our mistakes, dos nossos pecados. on our sins. A tua palavra diz que o Senhor nos amou enquanto ainda éramos pecadores. Your word says that you loved us while we were still sinners. Nunca mereceríamos este amor, Senhor. We never deserved this love, Lord. Nunca conseguiremos retribuir este amor, Senhor. We'll never be able to repay this love, Lord. Embora seja impossível pagar ou retribuir este amor, Even though it's impossible to repay this love, God, não significa que não devemos nos entregar por inteiro a Ti, Senhor. doesn't mean that we shouldn't fully give ourselves to you. Pois é o mínimo que podemos fazer por tudo que já recebemos. It's the least we can do for everything that we've received. Nos entregar ao Senhor. Surrendering ourselves. Obrigado por esse tempo que estamos aqui na Tua casa. Thank you for this time that we're here in your home. Obrigado por esse tempo que estamos aqui em Tua presença. Thank you for this time that we're here in your presence. São momentos como esse It's a moment like these que as nossas vidas são tocadas de maneira profunda. their lives are deeply touched. São momentos em que nos entregamos sem um schedule, sem qualquer tipo de preocupação com o tempo. Moments that we surrender ourselves with no schedule, no worry about time, É que saímos is when we leave do tempo, time entramos na eternidade. and we enter in eternity. Quando conseguimos nos desprender When we can let go do tempo of time para entrarmos na eternidade. to step into eternity. Esse é o lugar onde realmente nos encontramos com o Senhor. That's the place where we truly find you, Lord. Que nesse dia que se chama hoje, May today, todas as pessoas que passarem por este santuário, Senhor, everyone that passes by this sanctuary possam compreender um pouco sobre o que é desapegar do tempo may they understand of what it is to let go of time e entrar na eternidade. and step into eternity. Obrigado, Espírito Santo. Thank you, Holy Spirit, Porque nós sabemos que nas tuas intercessões because we know that within your intercession, esse dia estava agendado. this day was already marked. O
Senhor, muito mais do que nós esperávamos por esse dia. You, much more than us, was waiting for this day. O Senhor esperava por esse dia. You were waiting for this day. Mais do que um evento, uma agenda marcada no calendário desta igreja. More than an event on the calendar of this church. Mais do que uma reunião de pessoas que desejam buscar a tua face. More than a gathering of people that seek your face. Um apontamento com o teu kairós, Senhor. But an appointment with your timing. Onde realmente nós reconhecemos que o nosso tempo precisa estar sujeito ao teu tempo. We recognize that our time needs to be subject to your time. E o teu tempo And your time precisa governar o nosso. needs to rule over ours. Somente quando nós nos sujeitamos a este governo And only when we're subject to this government é que se manifesta a plenitude dos tempos. is when the fullness of time is manifested. Onde os tempos, Where time, kairós e o cronos, our time and your time, se fundem em um só. become one. Então os céus e a terra se tornam a mesma grei. And so heaven and earth become one. Então a atmosfera dos céus invadem a terra. And the atmosphere of heaven invades the earth. Nós desejamos tantas vezes isso, We desire that so many times, mas nunca estamos dispostos a sujeitar o nosso tempo ao teu governo, but Senhor. we're never willing to subject our time to your government. E quando provamos e experimentamos algo do Senhor no nosso tempo, When we taste something from you in our time, experimentamos gotas, we taste drops, porções tão pequenas. small portions. E parece que isso pra gente é tudo. And it seems like that's everything for us. É tudo para aqueles que ainda não conheceram que existe It's mais. everything for those that don't know that there's more. Nós não queremos ser insaciáveis por causa de uma ingratidão, porque tanto temos recebido. We don't want to be insatiable because we're ungrateful. We've received so much. Mas nós queremos ser insaciáveis pela simples consciência de que servimos a um Deus ilimitado. But we want to be insatiable because we know we serve an E unlimited God. quanto mais nós temos do Senhor, And the more we have from you, mais o Senhor tem prazer de nos encher e nos encher e the nos more you encher. find pleasure in filling us. Quanto mais nós nos enchemos de Ti, And the more we're filled with you, menos sobra espaço There's para less termos space de nós mesmos, for Senhor. us to have of ourselves. Ensina-nos, Espírito Santo, Teach us, Holy Spirit. ensina os nossos corações esse dia. Teach our hearts today. Ensina-nos a receber a Tua palavra Teach us to receive your word como uma espada aguda like a sharp sword que penetra that goes in between as partes mais profundas do nosso ser. the depths of our soul. Essa palavra que é viva e eficaz. This word that is alive and efficient. É viva porque ela se move. Alive because it moves. Onde ela passa, a morte é dissipada. Wherever it goes, death is taken away. A sequidão se transforma num manancial. Dryness becomes a spring.
ela é eficaz, and it's efficient porque o Senhor direciona ela ao lugar certo, because you direct it to the right place, às pessoas to certas. the right people. O Senhor não desperdiça nada. You don't waste anything, Lord. As tuas palavras não voltam para ti vazias. Your words don't come back to you Elas empty. cumprem todo o propósito pelo qual foram liberadas. They fulfill the entirety of their purpose. Ajuda-nos Help us quando recebermos a tua palavra, when we receive your word, termos esse entendimento. for us to have this understanding. O Senhor não desperdiça palavras. You don't waste words, Lord. Fala, Senhor, conosco. Speak to us, Lord. Toca nos lugares mais profundos do nosso ser. Touch the depths of our beings, Lord. Faz a divisão da alma e do espírito. In the division of the soul and the spirit, Nos ajuda a separar sentimentos e emoções de princípios e valores, Senhor. help us to separate feelings and emotions from principles and Nós values. não podemos mais, como igreja, We can't, as a church, nos mover por sentimentos e emoções, move by feelings. mas por princípios e valores, You have to move by principles and pelas tuas values, leis, by your laws, pelos teus mandamentos. by your commandments. Nós precisamos nos mover por fé. We need to move by faith. Nós precisamos nos mover We need to move por obediência. by our obedience. Esses são os princípios. Those are the principles. Tua palavra penetra entre juntas e medulas. Your word goes between joints and marrow. Ela se materializa. It becomes materialized. Embora para alguns a tua palavra seja abstrata, Even though for some your word is maybe abstract, mas o impacto e o efeito dela é palpável. but the impact of it is tangible. Todas as nossas juntas e articulações do nosso corpo, All of the joints of our body, a complexidade que o Senhor criou o corpo humano. the complexity that you made our human bodies. Os homens vão estudar uma vida inteira. Humans will study it a whole lifetime. Vão somar e multiplicar o conhecimento de milhares e milhares de pessoas em séculos e séculos e séculos. Will add and multiply the knowledge of thousands of people over thousands of years. E nunca vão conseguir And will never be able entender totalmente a complexidade do corpo humano que o Senhor formou do pó da terra. to completely understand the complexity of the human body you made out of the dust. A tua palavra se mistura Your word com as mixes medulas, itself with the marrow, com o sangue, with the blood, com os líquidos with the liquids que trafegam em todo o nosso corpo, em todo o nosso ser. that travel through our whole body and being. A tua palavra chega e ela define os nossos pensamentos. Your word arrives and defines our thoughts.
E ela revela as intenções do nosso coração. and reveals the intentions of our hearts. Até mesmo que é inconsciente, Even if it's unconsciously, as nossas intenções, our intentions na maioria dos momentos, in most são moments ações inconscientes do nosso cérebro, da nossa vontade, do nosso ser. are unconscious actions of our will and of our being. Nós não conseguimos acessar We can't access esse lugar this place se não for pela tua palavra, if Senhor. it's not by your word, Lord. Toca, Espírito Santo, Touch, Holy Spirit, nos lugares em que a nossa mente não consegue acessar. touch the places our minds can't access. Traga transformação. Bring transformation. Traumas, distúrbios, Traumas, disturbances, tantos impactos so many impacts que passamos e atravessamos ao longo de uma vida inteira. that we go throughout our lives. Todos estão sujeitos à tua palavra. All of them are subject to your word. Não existe um transtorno sequer na vida de um homem, de uma mulher, There's not a single disturbance in anyone's life que não possa ser tocado pela tua palavra, Senhor. that can't be touched by your word. Leva-nos, Take us, Lord. leva-nos a este lugar Take us to this place onde literalmente nos deitamos em uma cama cirúrgica. where we literally lay down on a surgery bed. Somos anestesiados We have anesthesia e nos submetemos and we undergo ao teu trabalhar, your working, ao trabalhar das tuas mãos. the working of your hands. Transforma-nos, Senhor. Transform us, Lord. Expurga os nossos pecados ocultos. Expose our hidden sins. Sonda-nos. Search us. Conheces todos os nossos caminhos. Know all of our paths. Prova-nos. Prove us, try us, Lord. Vê se em nós algum caminho mau. And see if there is within us any wicked ways. Nós não queremos entristecer o teu coração, We Senhor. don't want to bring sadness to your heart, Lord. Nós não podemos entristecer o teu coração, Senhor. We can't bring sadness to your heart. Nós nos quebrantamos nesta manhã. We're broken this morning. Nós nos sujeitamos nesta manhã. We're subject to you this morning. Nós nos rendemos esta manhã. We're surrendered this morning. Cumpra em nós Fulfill in us tudo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. everything that you have prepared for our lives. Sem reservas, Without holding back, nós nos entregamos a Ti. we give ourselves to you.
Esse sim é o resultado que faz todo sentido trabalhar por Ele. That's the result that makes sense to work for. Obrigado, Espírito Santo. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo. Thank you, Holy Spirit. Quero compartilhar uma palavra com vocês. I want to share a quick word with you guys. Segundo aos Coríntios, capítulo 3. 2 Corinthians chapter 3. Eu vou ler alguns versículos. We're going to read a couple of verses. Eu vou ler os versículos de 7 até o versículo 18. We're going to read verses 7 through 18. Paulo está, nesse versículo, nesse texto, Paulo está exaltando o tempo, o ministério da nova aliança. Paul is, in this text, exalting the ministry of the new covenant. Entenda que muitas pessoas só tinham a referência da velha aliança, do Velho Testamento. Many people only had the reference of the Old Testament, the O Novo Old Testamento Covenant. estava ainda sendo escrito. The New Testament was still being written. E um dos maiores expoentes do Velho Testamento no que diz respeito a experiências com o Senhor foi Moisés. And one of the greatest people that tells us about experience with the Lord in the Old Testament was Moses. Quando nós olhamos a vida de Moisés, nós olhamos um homem que teve privilégios com Deus e acessou áreas, lugares espirituais em que poucos homens conseguiram acessar. When we look at Moses, we see he had privileges with God and he accessed places that only few people could. Entenda que eu não estou falando da obra que ele fez para Deus. I'm not talking about the work that he did for the Lord. Às vezes nós exaltamos tanto a obra que as pessoas fazem para Deus Sometimes we exalt so much the work that people do for God. e colocamos essas pessoas em um patamar, em uma dimensão de admiração pelo trabalho que eles fazem. And we place these people in a level of admiration by the work that they do. Eu não quero exaltar a obra que Moisés fez para o Senhor, embora seja uma obra tão relevante na história bíblica, principalmente na história do povo de Israel. And I don't want to exalt the work that Moses did, even though it's so relevant for the Bible and the people of Israel. Mas eu quero falar um pouco sobre a individualidade da pessoa de Moisés e a comparação que Paulo faz com a experiência que Moisés teve, a reação das pessoas em relação à experiência de Moisés e o que está disponível para todos nós nos nossos dias. And I want to talk about how individual Moses was in the comparison that Paul makes of Moses' experience, people's reaction to that experience, and what we can live in our days with that experience. Moses Teve várias experiências com o Senhor. had so many experiences with the Lord. Uma das primeiras experiências que Moisés teve, nem
consciência ainda ele tinha totalmente formado. Quando a mãe dele coloca ele no rio e ele é guiado pelo Senhor até chegar aonde a filha de Faraó estava tomando banho. One of the first ones that he didn't even know it was happening when he met Pharaoh's daughter in the river. Algo sobrenatural. Something supernatural. Não foi uma coincidência, Wasn't a coincidence. foi algo sobrenatural de Deus. It was something supernatural from the Lord. E aí a vida de Moisés toda é marcada por experiências sobrenaturais. And Moses' life is marked through supernatural experiences. Começo Beginning da obra que Moisés vai fazer para o Senhor depois que ele já tinha fugido para o Egito, of the work that Moses does for the Lord after he had ran to Egypt fugido para o deserto. or ran to the desert. Foi aquela sarça que ardia, que queimava e não se consumia. Was that burning bush that wouldn't be consumed. Foi ter ouvido a voz do Senhor de maneira audível, dizendo: Was hearing the voice of the Lord in an audible way saying, retira as tuas sandálias, porque o lugar que você pisa é terra santa. take off your sandals because the place that you're stepping is E holy. tantas outras coisas And que a so gente many observa. Other things that we can look at. Um dos maiores encontros que Moisés teve com o Senhor One of the greatest encounters that Moses had with the Lord em uma das suas subidas ao monte in one of his visits to the mountain foi quando Moisés pediu ao Senhor que lhe mostrasse a sua glória. was when Moses asked the Lord to show him his glory. E a resposta de Deus para Moisés And God's answer to Moses é a respeito da sua face conectado com aquele pedido que era de ver a glória de Deus. talked about his face connected to that request of seeing the glory of God. E aí nós observamos que quando Moisés sai daquela experiência And we do see monte com o Senhor, when Moses leaves that experience in the mountain ele with the não Lord, sabia, he didn't know. ele não tinha ali um espelho para se olhar, He didn't have a mirror to look at himself. mas o rosto dele estava brilhando, a Bíblia diz. But his face was shining, the Bible Já says. conseguiu imaginar isso? Have you imagined that? Alguém que esteve tão perto de Deus Someone that was so close que to quando God sai da presença de Deus, that when they leave the presence of o God, rosto dessa pessoa começa a brilhar. that person's face lights E não up. é só um brilho comum, um brilho que dificultava as pessoas de verem o rosto dele. It's not just any kind of shining. It was hard for people to look at his face. De maneira que as pessoas tinham que colocar um lenço, um pano nos olhos que filtrasse mais ou menos, como não tinham óculos escuros naquele tempo, então eles precisavam de uma espécie de filtro para conseguir olhar no rosto de Moisés. In the way that people had to put a veil over their faces to filter and look at Moses' face. Glória de Deus, The glory of God, a luz da face do Senhor the light of God's face brilhou e refletiu no rosto de Moisés. was shining and reflecting in Moses' E durante face. todos os anos, o povo de Israel, na sua admiração e no seu entendimento profundo do que isso realmente significava, And throughout all the years, the people of Israel, in their deep understanding of what that meant and their admiration, eles reviviam esse momento, they would relive this moment, colocando um véu em sua face, placing a veil over their face todas as vezes que liam sobre a história de Moisés. every time they read about Moses. Era uma maneira deles reviverem aquilo que os seus pais viveram naquele tempo, It was a way for them to relive what their parents lived back in the time, colocando um véu placing a veil como se estivessem revivendo aquele momento, as if they were reliving that whole moment, admirando um homem que admiring a esteve man tão perto do Senhor, that was so close to the Lord, que o Senhor refletiu no rosto desse homem a sua própria face. the Lord reflected in that man's face his own face.
Como todos nós somos seres humanos, Since we're all human beings, é tão comum e natural que a gente tome experiências de pessoas, it's so common for us to take others' experiences coloque em um lugar nas nossas vidas de tanta admiração. and put it in a place in our lives as such admiration Se a gente não tomar cuidado, that if we're not careful, essa admiração facilmente pode se tornar uma idolatria. that admiration can quickly become idolatry. Imaginem que Deus, quando Moisés morreu, Imagine that God, when Moses died, Deus escondeu o corpo de Moisés e nunca permitiu que ninguém o encontrasse. God hid Moses' body and never allowed anyone to find it. Você vai em Israel e você vai encontrar o túmulo do rei Davi, You'll go to Israel and you'll see the tomb of the King David, mas ninguém nunca vai encontrar o túmulo de Moisés. but no one will ever find the grave of Moses. Você vai em Israel, você vai encontrar o túmulo de Abraão, de Sara, You go to Israel, you'll find the grave of Abraham, os Sarah, patriarcas, all the mas patriarchs, ninguém nunca vai encontrar o túmulo de Moisés. but no one will ever find Moses' tomb. Eu acredito no meu coração, I believe in my heart. um dos principais motivos que o Senhor faz isso One of the main reasons that the Lord does this é porque senão Moisés se tornaria um objeto, um ídolo de idolatria para o povo por causa da sua missão e por causa do seu testemunho alcançado na presença de It's Deus. because Moses would become an idol for the people because of his mission and his testimony. É tão difícil a gente falar isso It's so difficult for us to say that. e talvez ambientes que conseguem comportar esse tipo de diálogo precisam ser assim ambientes tomados por um temor e uma atmosfera espiritual que nos ajuda a compreender. And maybe the atmospheres that can handle that kind of dialogue needs to be taken by the fear of the Lord and the presence of the Mas um Lord. dos maiores perigos que nós enfrentamos na igreja nos nossos dias But one of the greatest dangers that we go through as a church são os líderes. are the leaders, Somos nós, os pastores. us, the pastors. Porque se buscamos a presença e a glória do Senhor de maneira intensa, de maneira verdadeira, de maneira concreta, Because if we intensely, truly seek the presence of the Lord, é impossível não despertarmos nas pessoas um nível de admiração se os nossos corações não estiverem guardados no Senhor. Essa admiração facilmente se torna um tipo de idolatria. it's normal to provoke in people an admiration. If we're not careful, that admiration becomes idolatry. Quantos homens e mulheres de Deus How many men and women não of são God idolatrados por tantos de nós sem mesmo a gente perceber? are idolized by so many of us without us even noticing? Partindo do princípio que a idolatria Starting from the principle that é idolatry você colocar no lugar de Deus is you placing in the place of qualquer God coisa que você coloca no lugar de Deus e que recebe a sua adoração. anything that you put in the place of God that receives your worship. Quando a gente pensa em idolatria, a gente pensa numa adoração que nós nos prostramos e que nós oferecemos sacrifícios e que nós somos devotos a ela. When we think of idolatry, we think of a worship that we kneel down, that we offer sacrifices and all that. Mas existem níveis de idolatria. But there are levels of E idolatry. existem níveis que eu poderia dizer pequenos de idolatria que nós praticamos em relação a muitas coisas. Now, there are lower levels of idolatry that we practice with many things, Inclusive including a homens e mulheres de Deus. men and women of God. Esse é um dos maiores riscos que nós corremos na igreja moderna. One of the greatest risks that we have in the modern church É termos um encontro genuíno com a presença de Deus. is having a true encounter with the É presence of God, buscarmos de maneira verdadeira a face do Senhor. is seeking in a true way the face of the E em Lord. algum momento,
And in some moment, a glória e a presença do Senhor vai refletir nas nossas vidas e manifestar de alguma forma. the glory and presence of God will manifest in our lives in some way. Seja manifestar em potencializar um dom e uma habilidade que Deus nos deu, onde as pessoas vão falar: uau, que dom, que habilidade. Be it manifesting a gift that God gave us, people are going to be admired. Seja manifestar através de uma experiência sobrenatural e aí de repente você se encontra nesse lugar de autoridade diante do mundo espiritual. Or manifested by a spiritual experience and you find yourself in a place of authority Onde quando você spiritually. fala, onde quando você ora, existem manifestações de cura, de milagres, de maravilhas, de unção, de presença de Deus em um ambiente. Where when you speak or when you pray, there's the manifestation of the presence of God in the atmosphere. É inevitável. It's inevitable. É inevitável alguém buscar a Deus e Deus não refletir na vida dessa pessoa alguma coisa que vai chamar a atenção. It's inevitable for someone that seeks the Lord for God not to reflect in their lives something that calls attention. E eu não estou falando apenas de líderes, de pastores. And I'm not talking just about leaders Qualquer and um pastors. de nós, Any of us. qualquer um de nós Any of us que nos aproximarmos de Deus, that come near to God. que buscarmos experiências com Deus, That seek experiences que from vivemos God. uma vida na presença do Senhor. That live a life in God's Qualquer um presence. de nós que tivermos encontros com o Senhor, Any of us that have encounters with algo God. de Deus vai ser refletido nas nossas vidas. Something of God will be reflected in our E o lives. reflexo do poder, da glória, da presença de Deus nas nossas vidas And the reflection of God's power and glory in our lives vai chamar a atenção das pessoas. will call people's attention. E chamando a atenção das pessoas, In calling people's attention vai atrair a admiração delas, will attract their admiration. vai atrair o respeito Will delas. attract their respect. E aqui é onde está o maior perigo que nós corremos. This is where the greatest danger falls. É quando pessoas começam Is when people start a tomar o lugar de Deus nas nossas to vidas. take God's place in our lives. Aonde nós ouvimos mais a voz das pessoas do que a voz de Deus. When we listen more to people's voices than to God's Aonde a voice. nossa admiração passa a ser maior às pessoas do que ao Senhor. When our admiration is greater to people than to God. Onde nós construímos as nossas expectativas em cima de pessoas e não em cima do Senhor. When we put our expectations on people and not on the Lord. Eu não estou falando que homens e mulheres de Deus não devem ser honrados e admirados. Not saying that men and women of God shouldn't be honored and admired. Mas eu estou falando claramente But I'm clearly que saying esse é um dos maiores perigos que nós corremos na igreja moderna, that's one of the greatest dangers that we go onde through. as pessoas elas não conseguem distinguir o que dar aos homens e o que dar a When Deus. people can't distinguish what to give to men and E what no to give to momento que God. nós damos aos homens aquilo que só o Senhor pode receber, é o início de um colapso espiritual em todas as dimensões em que nós vivemos. And when we give to men what is deserving to God, it's the beginning of a collapse in every spiritual dimension. Então Paulo, quando ele começa a falar com a igreja em Corinto, So Paul, when he starts to speak to the church in Corinthians, Paulo está trazendo essa beleza e esse glamour e essa atenção ao que aconteceu com Moisés no monte, de forma que o seu rosto brilhava e as pessoas tinham que colocar um véu. he's bringing this attention to what happened to Moses, and his face would shine. People would have to put a veil. E embora esse brilho fosse temporário ou transitório, And even though this shining was temporary, mas Paulo está dizendo assim, Paul is saying this. o problema não foi Moisés. The problem wasn't Moisés Moses. fez a coisa certa, Moses did the right buscou a thing. Deus, He took the teve uma Lord. experiência com Deus, He had an experience with viveu God. uma vida na presença de He Deus. lived a life in God's presence. Mas o problema foi o povo, But the problem was the people. porque mesmo depois que aquele brilho passou, Because even after that shine porque faded o brilho away, não é permanente, because the shine wasn't permanent. Deus não estabelece algo nas nossas vidas permanentes no que diz respeito à manifestação da sua glória
na vida de alguém. God doesn't establish something permanent in the manifestation of His glory in someone's life. Por quê? Why? Porque Deus vai manter aquilo de acordo com a nossa constância e consistência a buscá-lo cada vez mais. Because God will keep that according to our consistency. Não existe um nível que você alcança e você agora nunca mais vai sair dele. There's no level that you're reaching now, you're never going to leave it anymore. Mas existe um entendimento de que nós buscamos e continuamos buscando para procurar nos manter nesse lugar onde o Senhor nos convida a chegar. But there's an understanding that we keep seeking to maintain ourselves in this place that the Lord invited us to Porque é be in. exatamente nessas perdas em que temos e buscamos novamente e perdemos e buscamos novamente e perdemos, Exactly in these losses that we have where we lose and we seek again and we lose again and seek again, é que nós desenvolvemos profundo entendimento da dependência que temos do Senhor. is where we understand how deeply we depend on the Lord. Sem Ele não somos nada. Without Him, we're nothing. E que o machado que nós usamos para impressionar as pessoas, ele é emprestado pelo Senhor. And that what we use to impress people is borrowed from the Lord. Não quero te comparar a nenhum animal ou me comparar a nenhum animal. Eu entendo que somos a coroa da criação do Senhor. And I don't want to compare us to any animal. I understand that we're the crown of God's creation. Mas aquele jumentinho só se tornou famoso por causa de Jesus. But that little donkey only became famous because of Jesus. Porque Jesus sentou nele. Because Jesus sat on him. Haviam tantos outros ali. There were so many others. E às vezes a gente acha que Sometimes we think that tivemos uma experiência com o Senhor, we had one experience with the Lord. alcançamos um conceito das pessoas de admiração. We've reached an admiration coming from people Não and preciso fazer mais nada. we don't have to do anything else. Vou permanecer nesse lugar agora enquanto as pessoas me conhecerem, vão olhar para mim e vão se lembrar que eu sou esse grande homem de Deus. I'm going to stay in this place, and while people know me, they're going to remember I'm this great man of God. Quando você olha para a vida de Sansão, When you look at Samson's quando life, nós olhamos a vida de Sansão, when we look at a Samson's gente life, entende várias fases we que Sansão understand viveu. many seasons that Samson lived. Desde o seu nascimento, Ever since he was sua born, mãe era estéril, his mom couldn't have children. um anjo aparece e fala com seu pai que An ele vai, angel que a sua esposa daria à luz. comes and speaks to his father and tells him that his wife would give E ele birth. seria um nazireu, seria um homem consagrado a Deus. He would be a Nazareth consecrated to the Lord. E a Bíblia fala sobre o Espírito do Senhor que vinha sobre Sansão e ele fazia prodígios. And the Bible talks about the Spirit of the Lord that would come over Samson and he would do wonders. E aí And then existe algo na vida de Sansão que é uma lição para todos nós. there's something in Samson's life that is a lesson. Quando To all of us. Sansão entrega o seu segredo a Dalila, When Samson reveals his secret to Delilah, e não é sobre guardar segredos, and it's not about keeping é secrets. sobre quebrar alianças. It's about breaking covenants. O segredo de qualquer pessoa Anyone's secret não tem e não produz esse efeito desde que o seu segredo não seja o símbolo de uma aliança com o Senhor. Anyone's secret doesn't have this effect unless this secret represents a Então, covenant. quando a aliança é quebrada, So when the covenant is broken, aquilo que estava sobre Sansão what was over Samson já não tinha mais por que estar. had no reason to be there anymore. E aí a Bíblia diz que Sansão, The Bible says that Samson, quando ouviu dizer, when he heard, os filisteus vêm contra ti, the Philistines are coming against you, o cérebro de Sansão his brain já estava programado. was already programmed. Tantas vezes essa declaração ele ouviu, So many times this declaration por he heard. todas as vezes ele se levanta e ele se desprende de qualquer coisa e ele vai lá e vence a batalha contra os filisteus. And every single time he would get up and go and win the battle against the Era Philistines. sempre assim. That's how it always Toda a happened. sua vida foi assim. His whole life was like Mas no that. momento que a aliança é quebrada, But the moment the covenant is a Bíblia broken, diz assim: the Bible says, e não sabia Sansão que o Senhor havia
se retirado. And Samson didn't know that the Lord had excused himself. Deus sempre avisava quando chegava. God always would let him know when he Porque a arrived. força de Sansão, quando a gente olha, a gente pensa que Sansão era um homem musculoso, como se fosse um fisiculturista hoje, alguém que malha e que disputa campeonatos. We look at Samson, we think he was super jacked, right? Não. Full of muscles. Sansão tinha, sem dúvida, um físico privilegiado, porque naquele tempo eles comiam melhor e eles se movimentavam e trabalhavam muito, exercitando seu físico. Samson probably had a good physique because they ate better Mas and they would Sansão exercise, tinha um but físico comum como vários outros homens. he had a normal body A physique like força anyone não else. estava no seu músculo. His strength A wasn't in his força muscles. estava na manifestação do Espírito do Senhor na sua vida. His strength was in the manifestation of the Spirit in his life. Então Deus sempre avisava quando chegava, So God always let him know when mas he Deus arrived. nunca avisa quando sai. But he never lets them know when E as he pessoas leaves. estão até hoje And people are until today achando que alguns estão thinking that some are debaixo do poder do Senhor. under the power of the E Lord. nós, And we, homens, men, mulheres, women, porque já fomos usados e já fomos, de alguma forma, movidos debaixo do poder do Senhor. because we've been used and in some way moved in the power of the Lord. Aprendemos a lidar com o dom. We've learned to deal with the gift. Aprendemos a operar debaixo do dom. We've learned to work under the E gift. quando aprendemos a operar debaixo do dom, And when we learn to work under the gift, o dom cumpre seu propósito pelo amor que Deus tem ao seu povo, pela honra e a fidelidade que Deus tem com a sua palavra, e as coisas the acontecem. gift fulfill its purpose because of the honor then the faithfulness that God has with his word Pelo and his talento people. da voz, By the talent of the pela voice, boa seleção dos hinos, by the good selection of songs, pela capacidade e o conhecimento de articular um texto, by the knowledge of developing a text, pela maneira como Deus se move, a gente já sabe como Ele se move, in the way that God moves, and we kind of already know how he pelo moves. poder que há no nome de Jesus, que independente da condição das pessoas a usarem esse nome tem poder e Ele cumpre a missão pela qual Ele é designado. In the power of the name of Jesus, it doesn't matter the condition of people that use it, it always fulfills its purpose because it has Mas power. não é sobre o fazer, But it's not about doing. é sobre quem nós somos em Deus. It's about who we are in God. Jesus disse que naquele dia muitos chegarão a Ele e dirão: Jesus said, in that great day, many will come to him and say, Senhor, Lord, em Teu nome in your name, nós curamos enfermos. we healed the sick. Senhor, Lord, em Teu nome in your nós name, expulsamos demônios. we cast out demons. Uau, Wow, que homem de Deus. what a man of God. Fala e os demônios se submetem. Speak and the demons are submitted to Uau, him. Wow, que mulher de Deus. what a woman of God. Ordena e as enfermidades obedecem. Speak and sickness obeys. Sabe qual é o pior? But you know what the worst part is Quando ele fala assim, when he says, que desses muitos alguns virarão a ele e dirão: from these many will come to him and say, Senhor, Lord, em Teu nome in your name, nós operamos maravilhas. we made wonders happen. Você sabe o que é maravilha? You know what is a wonder? É literalmente aquilo que nos maravilha. It's literally what brings us wonder. Por exemplo, Example, aquilo que acontece na esfera da natureza. what happens in nature. O homem não tem poder para acessar e mudar a trajetória da natureza. People don't have access to change the trajectory of nature. Abrir um mar, Open the sea, parar uma chuva, stop the rain, parar um sol, stop the sun. são situações que aconteceram através de homens que tocaram a esfera da natureza. Situations that happen through men that touched nature. Quando entra nessa dimensão de física de pessoas, When you go into this dimension physically of people, ressuscitar um morto, bringing back the levantar dead, um paralítico, raising up someone that's lame, crescer um membro no corpo humano. growing a member of the body. Eu entendo que curas
And I understand that healing acontecem regularmente, regularly happens. porém maravilhas However, wonders está em outro patamar, are in a different está em level. outro nível, They're in a different está em uma level. outra dimensão. They're in a different E dimension. Jesus inclui, inclusive, alguns que fizeram no nome dele maravilhas. Jesus includes some people that did in his name wonders. Em teu nome, In your nós name, operamos maravilhas. we did wonders. Sabe qual que é a resposta de Jesus? You know what Jesus' answer is? Ele diz assim: He says, eu me virarei a eles e direi: I will turn to them and say, apartai-vos de mim, be away from me, porque em verdade vos digo because in truth I tell que eu you, não vos conheço. I don't know you. Você sabe que a palavra conhecer ali no grego The word knowing here in é a Greek palavra ginosko, is the word ginosko. que é a mesma palavra iadá no hebraico. That is the same word yada in Hebrew. Ambas significam ter intimidade. And they both mean to have intimacy. Quando a Bíblia diz que Adão conheceu a Eva e geraram filhos, The Bible says that Adam knew Eve and they had children. é aquela palavra It's that word que Jesus está usando. that Jesus is using. Ou seja, Jesus está dizendo assim: Or be it, Jesus is saying, você usou muito bem a ferramenta que eu te confiei. you've used well the tool that I trusted in you. Você operou muito bem a espada que eu coloquei na sua mão. You used well the sword that I gave you, Mas você nunca me conheceu. but you never got to know me. Então a vida eterna So eternal life não está nas obras. isn't in the works. A vida eterna Eternal life está no relacionamento com Ele. is in a relationship with Him. Não é o fazer. It's not about doing. Então Paulo começa a desconstruir essa imagem So Paul starts to deconstruct this image de uma certa idolatria que as pessoas criaram sobre a vida de Moisés. of an idolatry that people created over Moses' life. E ele começa a apresentar And he starts to present um novo tempo, a new time, uma nova era, a new era, uma nova dispensação, a new releasing, a dispensação do Espírito. the releasing of the Spirit. E ele começa a dizer And he starts to say que se that if a glória que estava no rosto de Moisés, sendo transitória, já era algo espetacular, the glory that was in Moses' life being transitionary was spectacular, imagine a pessoa ou o ministério, a ação do Espírito Santo nas nossas vidas que é permanente. imagine the act of the Spirit in our lives that is Paulo permanent. começa a trabalhar tirando o foco das pessoas, Paul starts to work taking away the focus on people. nesse caso Moisés, In this case, e Moses. coloca o foco no Espírito Santo. And he places the focus on the Holy Spirit. Paulo começa a desconstruir essa imagem idólatra que nós construímos acerca das pessoas que são usadas por Deus. Paul starts to deconstruct this idolatry we have with people that are used Começa a by God. exaltar a pessoa do Espírito Santo, dizendo assim: He starts to exalt the Holy Spirit, saying, aonde Ele está, wherever He is, aí a liberdade. there is freedom. E quando nós falamos aqui de liberdade, And when we talk about freedom são here, esferas de liberdade que nós precisamos viver. it's spheres of freedom that we have to live. Que muitas das vezes nós celebramos uma liberdade estando ainda em condição de escravos. Many times we celebrate freedom still being slaves. Escravos de um conceito, de uma mente coletiva, onde nós precisamos abraçar a imagem de homens e exaltá-los como se fossem Deus. Slave of a collective mindset that we have to embrace men and exalt them as they were God. A verdadeira liberdade que o Espírito Santo traz True freedom that the Holy Spirit brings é a liberdade de você ser quem
Deus te criou para ser, sem ter que ser modelado pelo conceito de ninguém, para se tornar aceito e admirado por essas is pessoas. the freedom of being who God created you to be without having to model yourself to be accepted by others. Porque quando nós convivemos em um ambiente coletivo em que pessoas começam a tomar lugares perigosos nas nossas vidas, When we live in a collective place where people start to take dangerous positions in our lives, padrões são criados. standards are created. Padrões de aceitação e admiração são criados. Standards of acceptance and E admiration aí a are gente created. renuncia inconscientemente à nossa verdadeira identidade para nos tornarmos dentro desses padrões, porque estando nesses padrões a gente começa a ser reconhecido e admirado pelos outros. And we have to work to be within these standards for us to be recognized and admired by others. E aí nós perdemos a liberdade de sermos quem Deus nos chamou para ser. And that's where we lose the freedom of being who God called Porque us to qualquer be. coisa que me tira da identidade que o Senhor me deu como única e singular, Because whatever takes me out of the unique identity that God gave me não é a identidade que eu quero, isn't the identity that I want, mas a identidade que o Senhor me deu. but it's the one that God gave me. Qualquer coisa que me tira desse lugar Anything that takes me away from that place está tentando me prender e me escravizar. is trying to enslave E o que o me. Espírito Santo vem trazer And what does the Holy Spirit come to bring? é a verdadeira Is liberdade. true freedom. No, verdadeira liberdade não é você fazer o que quer. True freedom is not you doing whatever you want. A verdadeira liberdade é você se tornar quem Deus deseja. But it's you becoming who God wishes you to be. E aí você caminha um pouco mais quando Paulo está exaltando o ministério do Espírito, And when you see here that Paul is exalting the ministry of the Spirit, a ação do Espírito. the action of the Spirit, Quando nós olhamos no versículo de número 15, when we look at verse 15, do capítulo 3, segundo aos Coríntios, 2 Corinthians 3:15, Paulo fala assim, mas até hoje, Paul says, even to this day, quando é lido Moisés, when Moses is o read, véu está posto sobre o coração deles. a veil covers their hearts. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, But whenever anyone turns to the Lord, o véu é retirado. the veil is taken Paulo away. está dizendo assim, Paul is saying, sem o Senhor, without the Lord, sem a conversão ao Senhor, without the turning to the Lord, a visão de Moisés ainda continua sendo aquela visão gloriosa. the vision of Moses is still that glorious E vision. Paulo não está falando de um véu físico que ainda está nos And olhos Paul is deles. not talking about a physical veil that's Paulo over está their falando de um faces, véu na mente que impede ver além do véu. but a veil in their minds that stops them from seeing beyond O the que veil. estava além do brilho da face de Moisés? What was beyond the shining of Moses' face Estava a vida de alguém que realmente se dedicou a buscar o Senhor. was the life of someone that dedicated themselves to seeking the Não Lord. era a manifestação do brilho, It wasn't the manifestation of the mas era o shining, desejo pessoal de conhecê-lo cada vez but it's mais. the desire of knowing him more. Aí no versículo 17 ele Verse diz: 17 he says, ora, o Senhor é Espírito, now the Lord is the Spirit, com E maiúsculo aqui, apontando para o Espírito do Senhor. Spirit with capital S, E pointing onde the o Spirit of the Lord. Espírito do Senhor está, aí a liberdade. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. E aí eu termino com o versículo 18 que diz: And I finish with verse 18 e that says, todos nós. and we all. Como é glorioso você ouvir que é possível isso acontecer com você. How glorious it is to know that that can happen to you. Porque até então o texto só está falando de um, Because the text here is talking about one, Moisés, Moses, o legislador, the o legislator, homem que tirou Israel do Egito, the man that took Israel out of o homem Egypt, que a sua vida e o seu ministério tipificaram o ministério do próprio Cristo. the man
The man that his ministry came before the O Christ. homem que viu a glória. The man that saw O the homem que glory. subiu no monte. The man that went up the O homem mountain. que a sua face The brilhava. man that his face O homem shined. que recebeu as tábuas da The lei. man that received the O law. homem que teve a visão do tabernáculo. The man that had the vision of the E aí o tabernacle. homem Moisés, o homem Moisés, And o the homem man Moisés. Moses, the man Moses, the man Moses. E aí Paulo fala assim, And then Paul says, mas agora, but now, no ministério do Espírito, in the ministry of the Spirit, entendendo o lugar de Deus e o lugar dos homens, understanding the place of God and the place of men, todos nós, we all. não é para um, It's not for one, é para todos it's nós. for all of us. Buscar a Deus é para todos nós. Seeking God is for all Ouvir of de us. Deus é para todos Hearing nós. from God is for Eu all não of us. estou diminuindo a autoridade de lideranças estabelecidas pelo Senhor. I'm not diminishing the authority of leadership established by the Lord. Eu apenas estou dizendo que você não depende de um líder para buscar a sua intimidade com o Senhor. But I'm saying that you don't depend on a leader to seek your intimacy with the Lord. Não existe pedagens humanas para acessarem a glória e a presença de There's no Deus. human tolls for you to access the glory of God. O caminho já foi aberto. The way is open. Quando Jesus morreu, When Jesus a died, primeira coisa que aconteceu, the first thing that a happened, Bíblia diz, e o véu do templo se rasgou de alto a the Bible baixo. says the veil was torn from top to bottom. O caminho já foi aberto. The way is open. Nós não precisamos We de don't João, need John, de Maria, Mary, de José, Joseph, de Pedro, Peter, de Tiago, James. de nenhum de nós. We don't need any of us. Jesus é Jesus is caminho, the way, a the verdade, truth, a the vida. life. Jesus, 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 Jesus. Jesus. Você não precisa de autorização de homem para acessar as regiões You don't need celestiais. human authorization to access Porque heaven. só um venceu a morte e tomou as chaves em suas Because mãos. one won over death and took Só the keys in um é his que hands. desatou o livro e seus 7 selos. The one opened the scroll and its seals. Jesus. 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 Todos nós, We all, com o rosto desvendado, who with unveiled faces, contemplamos contemplate como por espelho, as an image. ou em algumas traduções, refletindo In some translation it says reflecting. como por espelho. Reflecting as a mirror. Preste atenção nisso. Pay attention to this. Refletindo como por espelho a glória do Senhor. Reflecting as a mirror the Lord's Você glory. sabe que uma das palavras bíblicas para glória no grego é a palavra doxa, One of the words for glory in Greek is doxa. que também tem o seu significado como luz. And it also means light. Então o que a Bíblia está dizendo é que nós So the Bible refletimos is saying that we reflect a glória the glory ou a luz or the light como um espelho. like a mirror. Todo mundo tem espelho em casa, né? Everyone has a mirror at home, right? Surpresa para as mulheres dessa casa. A gente colocou 2 espelhos lindos no novo banheiro de mulheres. Surprise for the women, we put 2 great mirrors in the women's bathroom. Tô falando de espelho assim, do corpo inteiro, fora os espelhos das pias. Not counting the sink mirrors, but like full body mirrors. Praise Jesus. Você já colocou uma luz no espelho? Have you put a light on the mirror? O espelho absorve a luz Does the mirror absorb that light? ou o espelho reflete a luz? Or does the mirror reflect that light?
Essa luz que vocês estão vendo aqui, clareando o altar e principalmente o meu rosto, The light that you're seeing here bringing light to our faces. essa luz, ela chega aqui, ela para aqui. That light comes and it stops here. Mas no momento que eu coloco, ninguém tem mais espelho. Antigamente as mulheres usavam um espelho na bolsa, né? But women used to have mirrors in their purses, Hoje é right? tudo só a câmera do Today telefone. it's just the camera of your phone. Mas se por acaso alguém tiver um espelho aí, vai me ajudar a ilustrar isso. Does anyone have a mirror in their purse? Se alguém tiver um espelho, isso é muito difícil, mas se alguém tiver um espelho, oh, so good. Olha isso daqui, ó. Look at that. Claro que esse espelho é um espelho de coração, Of né? course, Então, this is a heart mirror. mas olha a luz que está vindo. But look at the light that is coming. Vou tentar colocar no olho de algumas pessoas. I'm going to try to put on Ó. people's eyes. Olha o que significa isso. Look at what it means. Tá vendo o que isso significa? You see what that means? O espelho não absorve. This mirror doesn't O absorb the espelho light. reflete. The mirror reflects. Paulo está dizendo assim, Paul is saying, isso aqui somos nós. these are us. Nós somos como esse espelho. We're like this mirror. Nós não absorvemos a glória. We don't absorb Nós the glory. refletimos a We glória. reflect the glory. O Senhor, quando você o busca, quando você o teme, quando você realmente o deseja, The Lord, when you truly seek Him and fear Him, Ele coloca a sua luz sobre você. He places His light over you. O que você tem que fazer? What do you have to do? Você tem que refletir essa luz. You have to reflect this Você não light. pode absorver essa You luz. can't absorb Você tem this que light. refletir essa luz. You have to reflect it. Essa luz, na verdade, This light, in reality, ela volta para Ele. it goes back to Him. Sabe o que é interessante? É Paulo usar a palavra espelho aqui nesse texto. Interesting that Paul uses the word mirror in this text. Que hoje a gente... Não vou perguntar para a pastora Zana quanto que ela pagou nesse espelho. I'm not going to ask Pastor Zana how much she paid. It Ganhou? was a gift. It Um espelho que veio da Grécia. was a mirror that came from Greece. Fancy. Não tem aqui nada assim mais específico, mas talvez não veio exatamente da Grécia, né? There's nothing here more Compraram na specific. Grécia, mas Maybe- talvez veio de um outro país para a Grécia. They bought it in Greece, but it came from another country to Greece. Tô brincando. Just joking. Não é o preço, é o valor do It's espelho. not the price, but the value. Onde que nós precisamos chegar? Hoje você vai aqui no Dollar Tree, You go to Dollar Tree com today, certeza você consegue encontrar um espelho ali por $5, $1, sim ou não? and for sure you'll find like a little mirror there to buy, right? For Mas $1. antigamente, But before, para ter um espelho desse, to have a mirror like that, dava muito trabalho para ter um espelho. it's a lot of work for you to have a mirror like that. Se você for pesquisar um pouco sobre esses tempos antigos, If you research a little about ancient times, você vai perceber que um dos materiais que eles construíam espelhos era o cobre. you'll see that one of the materials they used to build mirrors was copper. Sabe como que eles tinham que fazer? You know what they had to do? Eles tinham que polir o cobre de tal forma até que ele conseguisse refletir uma imagem como um espelho. They had to polish copper so much for it to reflect an image like a mirror. Nós somos esses metais brutos, We're these raw metals. raw metals. E sabe o que acontece com a gente? And you know what happens to us É que para chegarmos a nos tornar como espelhos, is that for us to get to the point where we become like mirrors, Deus tem que polir muito a gente. God has to really polish us. Deus tem que... Tem uma expressão que a gente usava muito na minha infância, na minha terra, An expression that we used to use in my homeland when I was a kid. que era... Sabe o que é um esmeril, né? Talvez não. Com certeza tem tradução esmeril. Mas como não é da época da Nick, ela não vai saber o que significa esmeril.
A gente falava esmerilar. Ou seja, Emery. Emery? Is it what it is? yeah, maybe. Grinder? Grinder. A gente tinha que, sabe, os polimentos You know, back in the day, the não eram polishing feitos com pedras como esmeril, diamante e outras pedras que são colocadas nesses discos e são polidos dessa maneira. it wasn't made with like these emery stones that were Os put on these polimentos eram discs. feitos com areias, But polishing was done back in the day with com sand, pedaços de pedras pequenas with pieces of small rocks, e com outras coisas, com panos, with cloths, com peles de with animais. animal skins. Então, enquanto estava grosso, So while it was still pegava rough, aquela areia. they would grab that sand. Lembra quando você ia arear a vasilha lá no córrego Remember when you used to wash e dishes in the acabava o river? sabão e não tinha o bombril? You didn't have any more Pegava um soap. pouco de areia assim Grab naquele barro e ficava esfregando a a panela até soltar aquele grude. A little bit of sand, and you would use that as like a sponge. Alguém sabe o que eu estou falando aqui, não? Does anyone know what I'm talking about? Tem umas 3 pessoas na década Couple dos of people. 70, 80, 70s 90. or 80s. Alguns Gen X aí. Have a couple of Gen X's here. Era assim que era feito. That's how it was done. Até um cobre se tornar um espelho, irmão. Until the copper became a mirror. Tem que Guys. esfregar muito a cara do sujeito. You have to really rub it in its face. Tem que esmerilar muito You a face da have gente. to really polish our Tem que faces. tirar muito aquelas vaidades e aqueles sentimentos de querer atrair para si, de ser o cara, a mulher de Deus, o pregador, a cantora. To really take away that feeling of bringing glory for themselves to be the man or the singer, or this or that. Refletir como um espelho Reflecting like a mirror, a glória do Senhor. the glory of God. Todas as vezes que nós fazemos isso e temos essa consciência. Every time we do that consciously. Aí, ó, se você não lembrar de muita coisa que eu falei, eu já estou quase praticamente 1 hora falando. And if you don't remember much of what I say, I've been almost talking for an hour. Pega pelo menos o fechamento. But grasp at least Olha o the texto. closing. Look at the text. Refletindo como espelho a glória do Senhor. Now, reflecting like a mirror the Lord's glory. Somos iluminados? Não. We're shined upon? No. Nos tornamos famosos? We become famous? Não. No. Nos tornamos as pessoas relevantes? We become relevant people? Não. No. Somos transformados. We're being transformed. Qual é o padrão dessa transformação? What's the standard of this Somos transformation? transformados We're transformed à própria imagem de Jesus. into His image. Sabe o que significa? You know what that means? Quanto mais cheios de Deus, The more filled you are with God, mais parecidos com Jesus nós nos tornamos. the more we look like Jesus. E não é parecido com Jesus com olhos como chamas de fogo, pés como latão reluzente. Não é o Jesus glorificado. And it's not Jesus glorified with eyes of flames of fire. É o Jesus crucificado. It's Jesus É crucified. aquele que você cuspira no rosto The dele one e ele that perdoou. They spit in His face and He forgave them. Quanto mais parecidos com Jesus, The more we look like Jesus, mais humildes, the more humble, mais humanos. the more human. Jesus não sofreu como Deus. Jesus didn't suffer as Ele God. sofreu como He homem. suffered as a man. Mais parecidos com Jesus, The more we look like Jesus, mais nós amamos os nossos inimigos. the more we love our enemies. Mais perdoamos aqueles que nos The maltratam. more we forgive those that do evil to Não us. tem como associarmos um homem e uma mulher cheia de Deus There's no way for us to associate a man or a woman that's filled se não with for God parecido com if Jesus. they don't look like Jesus. Somos transformados.
We're transformed de glória em glória, with ever increasing na glory sua própria imagem, into his image, como pelo Espírito, which comes from the Lord, who is the Spirit, transformados transformed à imagem to the de image Jesus. of Jesus, Transformados transformed à imagem de to Jesus. the image of Jesus. Eu não sei qual ou quais têm sido os nossos anseios, I don't know what our desires have been, os nossos desejos em buscar Deus. our willingness to seek the Lord. Não sei se você veio aqui hoje ou I don't know os if que you virão aqui hoje came estão here vindo por today. causa de uma necessidade, Or those that are coming came because uma of a need, dificuldade. because of hardship. Tá tudo bem, não se sinta culpado. That's okay. Don't feel guilty. Mas o que nos leva a refletir a glória do Senhor But what takes us to reflect the glory of não é God buscá-lo por necessidade. isn't seeking him by our own needs. O que nos leva a sermos transformados à imagem de Jesus. What takes us to be transformed to the image of Não é Jesus termos um interesse que motiva o nosso sacrifício. isn't having an interest that motivates our sacrifice. Vou semear aqui I'm going to sow here porque eu quero colher. because I want to have the Você vai harvest. colher. You're going to have it. A lei da semeadura, ela é The universal. law of sowing is universal. De Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Everything that man plants, that he will reap. Tem nada a ver com karma, não. Isso é a forma que as pessoas que não conhecem a Bíblia explicam lá fora. It has nothing to do with karma. That's how people who don't know God explain it. Isso é a But lei da semeadura. it's the law of Está na sowing. Bíblia Sagrada. It's in the Isso é uma Bible. verdade bíblica. It's a biblical truth. Semeou, You sow, vai colher. you're going to reap. Para todos, filhos e não filhos, Deus trabalha por princípios. For every children or non-children, God works by principles. Mas quando você conhece o caminho da intimidade ao Senhor, But when you know the way to intimacy with the Lord, você já passou da esfera dos princípios. you've gone past the sphere of principles. Porque agora os princípios é o seu comportamento natural. Because now the principles are your natural Então, behavior. embora estejamos apoiados e fundamentados nos princípios, So even though we're based on principles, mas nós não nos atentamos mais aos princípios, we're not attentive to only the porque os principles. princípios já se tornaram um estilo de vida. Because the principles became a lifestyle. E agora nós não nos movemos necessariamente pelos princípios. And now we don't necessarily move Nós by estamos principles. nos princípios, mas não nos movemos pelos We're princípios. in principles, we don't move by principles. Mas nós nos movemos pelo desejo de conhecê-lo cada vez But we move mais. by the desire of wanting to know E Him nos more, parecermos mais com of Ele. looking more like Him. O que você busca a Deus? Why do you seek God? Que está escrito. Because it is written. Está escrito, se eu pedir, Ele vai me dar. Se eu buscar, eu vou encontrar. E se eu bater, a porta abre. It is written, if I ask, He'll give it to me. If I seek, He will reveal Himself. And if I knock, the door will be open. Está escrito que se eu semear, eu vou colher. It's written that if I sow, I will reap. Beleza? Great. Você está certo. You're right. Mas existe um nível superior a isso. But there is a higher level Onde você não busca, where you don't seek, não pede, you don't ask, não bate you don't knock com o desejo de receber with the coisas desire of receiving e things encontrar and respostas. finding answers. Você busca You seek porque você quer because you want se parecer mais com Ele. to look more like Him. Porque você reconhece que, embora você seja um filho de Deus, mas tem muitas áreas na sua vida que ainda precisam ser tocadas. Because you recognize that even though you're a child of God, there are many areas of your life that still need to be Que você touched. reconhece You recognize que tem muita coisa ainda dentro do nosso coração that there's still a lot of stuff que in our precisa hearts ser espremida, que precisa ser mudada. that needs to be changed. Que existem tantas inclinações no nosso ser There's so many inclinations que in ainda our buscam being
seeking que ainda revenge, invejam alguma that coisa, still envy que something, ainda procuram um caminho mais that fácil, still look for an easier que way ainda out, tentam esconder uma verdade. that still try to hide something. Nós precisamos nos parecer mais com No, we Jesus. need to look more like Jesus. Vou dizer para você I want to que tell o you, processo é doloroso, the process is painful, mas o resultado é but the glorioso. result is glorious. Quando o espelho estiver pronto, quando o espelho estiver pronto, When the mirror is ready, Deus pode fazer o que Ele quer na sua vida. God can do whatever He wants in your life. Você vai entender que nunca foi e nunca será sobre você. You're going to understand it's never been about you. Nunca foi e nunca será em acumular It's coisas, never been about gathering things, em ter uma rede extensa de seguidores, having so many followers, ganhar dinheiro na internet, getting money online, receber um grande salário na igreja, having a great salary ganhar at grandes church, ofertas das pessoas, having big offerings from sentar people, na mesa com gente importante, sitting at the table with important ter people, um telefone de pessoas de destaque no meio da sociedade, conversar com elas. having relevant people's phone numbers. Jesus poderia ter tudo isso. Jesus could have all of that. Jesus poderia sentar nas mesas dos maiores homens. Jesus could have sat at the biggest men's tables. Os gregos tentaram levar ele, The Greeks tried to take him porque Roma era a capital bélica do mundo. because Rome was the war force Eles of the detinham world. todo o poderio bélico, They had all the war power. mas a Grécia But Greece era a capital intelectual. was the intellectual capital of Eles the queriam world. levar ele para lá, They wanted to take him fazer there, dele uma referência make him a que reference influenciariam gerações e gerações, como tantos filósofos hoje eles influenciam as maiores faculdades e that universidades. would influence generations like philosophers today. Ele falou assim, não é isso que eu quero. But he said, no, that's Jesus not what I poderia ter want. uma igreja, queridos, Jesus could have a church, guys. milhares e milhares e milhares de pessoas. Thousands of people. Jesus poderia receber um salário assim trilionário nos nossos Jesus dias. could have a trillionaire salary. É sobre isso. But it's not about that. Se isso estiver incluso no propósito de Deus na sua vida, go for it. If that's included in the purpose of God for your life, go for it. Mas não é sobre isso. But it's not about that. É sobre o quão dispostos nós estamos It's about how willing we are para sermos trabalhados pelo Senhor. to be worked on by the Lord, Atraímos a glória dele, to attract His para glory, refletir a glória dele no meio de um mundo sombrio, em trevas, que precisam de conhecer a luz do Evangelho. to reflect His glory in a dark world that needs to know the light of the gospel. Eu queria que você ficasse em pé I want you to stand with me. ou sentado.